Esse daqui é um dos textos que muitas pessoas gostam de usar fora do seu contexto. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Os adventistas usam esse versículo dizendo que quem não guarda os 10 mandamentos se torna culpado. Por quê? Porque na visão dos adventistas, as outras pessoas guardam apenas 9 mandamentos. Então, quem não guarda toda a lei, no caso 10 mandamentos, mas tropeça em um só ponto, que é não guardar o sábado, se torna culpado de todos. Bom, isso simplesmente não está dentro deste contexto. Quando nós lemos toda a carta de Tiago, a gente começa lendo aqui, ó. Se vocês de fato observam a lei do reino, tá falando da lei de Cristo. Olha, aqui mesmo ele já dá a resposta. Conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. O contexto da carta de Paulo está falando sobre não haver parcialidade entre as pessoas, porque aqui mesmo ele está dizendo que, fazendo uma diferença entre as pessoas, né, os judeus ali estarem dando mais ênfase a pessoas que tinham dinheiro e desprezando o pobre. Então, o contexto da carta é isso. Não tem como tirar um versículo para dizer uma coisa que não tem nada a ver. Então, aqui, quando ele diz aqui, ame o seu próximo como a si mesmo, se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, olha aqui sobre o assunto que está falando, não está falando sobre sábado, sobre tábuas da lei, sobre 10 mandamentos, cometem pecado, sendo condenados pela própria lei como transgressores. E aqui mesmo, ó, ele fala quem tropeça em um só ponto, que é o quê? É desprezar o pobre, é o assunto que está falando aqui. E aí ele fala aqui, ó, no capítulo seguinte, ele fala, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, a gente pega um versículo para dar a entender o que a gente quer. Isso não é bíblico. A Bíblia se lê entendendo o contexto da carta, entendendo o que está dizendo, e aí você consegue compreender. Mas aqueles que ainda têm os olhos vendados, ainda têm um véu nos seus olhos, não vai conseguir entender isso. E como é maravilhoso quando Jesus tira esse véu e a gente realmente entende o que a palavra de Deus quer dizer. Então, este texto não tem nada a ver com o que os adventistas pregam, que toda a lei significa 10 mandamentos. Isso não é bíblico. Quando Jesus prega lá no Sermão do Monte, ali ele está explicando qual que é a lei que hoje nós viveríamos. E lá naquela lei do Sermão do Monte, não tem o contexto do sábado. E aqui fala assim, ó, assim fale e vivam com pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Qual que é essa lei da liberdade? É a lei que Cristo nos libertou dos nossos pecados, libertou das nossas obras, porque as nossas obras não nos darão justificação, mas sim a obra de Cristo na cruz que vai nos justificar. Porque as minhas obras, ainda que eu tente fazer algo de bom, isso não vem de mim, mas vem porque Cristo me usa para fazer a boa obra. Mas as minhas obras jamais vão me salvar.